Eu confio no próximo capítulo da minha história, porque eu conheço o autor e ele está escrevendo um novo rumo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você aqui um pouco da minha estação de trabalho para que eu possa fazer a minha transição do meu trabalho na CLT para que eu possa empreender. Aqui eu vou te mostrar o meu ambiente de trabalho para que eu consiga criar uma consistência e uma organização para que eu possa fazer essa transição com mais tranquilidade e que eu consiga ter clareza dos meus próximos resultados. Bom, esse é o meu ambiente de trabalho em casa, empreendendo. Como eu já falei aqui muitas vezes em vídeos anteriores, eu trabalho de farmacêutico, né, numa drogaria, e é um trabalho que eu preciso estar lá das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Então eu preciso fazer alguma coisa porque eu entendi que lá eu não vou crescer. O que eu preciso fazer? Um paralelo com aquilo que eu já faço, porque eu não posso simplesmente chutar o balde e desejar que apenas esse processo dê certo, porque eu tenho contas a pagar. Então o que eu faço? Essa é a minha estação de trabalho, eu abri a câmera para poder mostrar para vocês. Aqui, meu microfone, onde eu gravo os vídeos. Aqui, inclusive, é onde eu gravo os vídeos, só que com a câmera mais fechada. E o meu trabalho que eu estou fazendo em paralelo é o seguinte: é um trabalho de venda de cursos de inglês. Porque, afinal, todos precisam aprender ou melhorar o inglês, porque são condições melhores de trabalho. Então, aqui para vocês terem uma ideia, eu tenho um script de vendas que eu preciso seguir. Aqui da minha mão, agora eu estou com o roteiro desse vídeo, mas normalmente eu tenho aqui uma lista de contatos, que inclusive eu acho que ela está até aqui mesmo. Ó. Tem uma lista de contatos que eu preciso seguir essa lista. O ideal, se eu estivesse fazendo 100% desse trabalho, é que eu fizesse ele ligando para 100 pessoas e existe uma estatística para que no final eu converta com uma pessoa. Então, o período que eu tenho de trabalho aqui é o período da manhã. E eu preciso fazer esse período valer a pena. O que eu faço? Eu preciso ter tudo isso aqui para que eu consiga me organizar. É um computador, uma lista para poder anotar as objeções, os desejos, os sonhos das pessoas e que o ambiente esteja cada vez mais fluido, mais limpo e organizado, mesmo diante desses papéis aqui, para que eu consiga fazer isso dar certo. Isso para poder mostrar que eu só estou no processo, mas você, da mesma forma, você também pode fazer acontecer. E esse é o objetivo de compartilhar aqui um pouquinho. Bom, como eu já falei, com os meus horários extremamente apertados, é extremamente difícil criar uma agenda consistente. É extremamente difícil você conseguir construir os sonhos. Você vai adiando. Por quê? Eu trabalho das 2 às 10 da noite, todos os santo dia. No sábado eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite, folgo todo domingo e tenho um sábado no mês. Dessa forma, é muito fácil você adiar sonhos. Por quê? Você está com a sua agenda cheia e você vai dizer para si mesmo, eu não tenho tempo. E aí você ainda vai ter que arrumar uma forma de você encaixar exercício físico, ter uma alimentação saudável, conseguir ter um mínimo de lazer para que você consiga desfrutar lá na frente de algum tipo de prazer para que faça você entender o sentido nessa vida que você tem. Porém, eu já entendi que no meu trabalho tradicional eu não vou crescer. Por isso que eu preciso criar uma rotina consistente agora para que eu consiga colher frutos no futuro. E dessa forma que eu estou criando esse ambiente agora e trazendo mais dedicação, mesmo com o tempo reduzido, né, que são os meus períodos da manhã, inclusive é esse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, daqui a pouco já vou iniciar as minhas ligações, mas só que é uma forma que eu entendi que eu só posso crescer dessa maneira. Você pode ter vindo, assim como eu, de um ambiente desfavorável. Não estou dizendo que você veio de um ambiente onde faltou muita coisa, onde faltou comida, faltou trabalho, enfim. Tive uma mesa farta, só que ao mesmo tempo não tive tantas condições adequadas. E hoje eu trabalho, estudo, né, aqui sozinho, tenho aqui a minha casa com minha esposa, uma casa alugada, meu filho está lá no Rio de Janeiro, eu quero proporcionar uma vida cada vez melhor para a gente. E eu entendi que no meu trabalho tradicional isso não será possível. Então, por isso que você precisa criar uma rotina consistente se você quiser criar um resultado no futuro. Eu não estou falando de uma pessoa que está conquistando muita coisa ainda não, tá? Por enquanto é só isso mesmo. Esse ambiente que eu te mostrei aqui é só o pontapé inicial para que eu consiga conquistar lá fora. Por enquanto eu estou aqui, no 0 a 0. Só que, diferente de uma pessoa que não tenta, tem medo do fracasso, eu estou tentando. Estou fazendo por onde para que esse resultado apareça lá na frente. Então, o intuito desse vídeo, na verdade, é compartilhar com você que eu não alcancei, mas eu estou no processo. E as minhas atitudes de hoje é que ditarão o meu resultado de amanhã. E o que eu estou fazendo para poder criar essa consistência? Existem 3 passos básicos. O primeiro é que você tenha uma meta clara. Não adianta você fazer de qualquer jeito, você simplesmente querer estudar, você querer empreender, você querer fazer de qualquer jeito quando você tem vontade. A vontade é uma coisa que dá e passa, ela não vai estar aí o tempo todo, vai ter dia que você vai estar desanimado. Por exemplo, ontem eu estava desanimado porque eu criei muita expectativa que eu teria fechado com o cliente. Ontem fez exatos um mês que eu estou aqui nesse negócio. Na verdade, anteontem fez. Então, eu só fiz uma venda até então. Então, o que acontece? A minha fome, a minha vontade de vender
O meu desejo de sair dessa transição, né, de fazer essa transição da CLT, é muito grande. Então, às vezes a gente deixa nossas emoções falarem por nós. E aí é que está o grande problema, que a gente se destabiliza. Então é importante que você tenha uma meta clara. Me dedicar por tanto tempo, exemplo, me dedicar de segunda a sexta, todas as minhas manhãs, para que eu tenha um resultado lá no futuro. Depois, com o tempo, se você ter mais tempo, você vai aumentando essa meta, mas ela tem que ser clara e objetiva, para que você consiga conquistar alguma coisa. Depois, você precisa conciliar, né, o passo 2 aqui, a sua agenda, ela tem que ser híbrida, porque, afinal de contas, você está fazendo uma transição, você tem o seu trabalho tradicional, que exige de você, mas você também tem aqui o seu tempo, que é o seu negócio que você está se dedicando. Então, é crucial que você respeite os dois. Assim como você vai lá no seu trabalho, bate ponto e se respeita, você tem um dever a cumprir, você precisa também cumprir esse dever. E é essa tecla que eu mais bato aqui comigo mesmo, fazendo o tempo todo reuniões comigo mesmo para que eu possa dizer e entender que eu preciso levar isso aqui com seriedade. Assim como eu não gosto do meu trabalho, mas eu preciso levar com seriedade, porque eu lido com o público, eu tenho ali uma expectativa do meu chefe para que eu venda, para que eu atenda bem, para que eu corresponda com as minhas responsabilidades. Aqui eu preciso também. Eu não tenho chefe, mas se eu não fizer, eu não recebo. Se eu não fizer, eu não tenho resultado. Então é importante que você tenha uma agenda consistente, que você consiga conciliar esses dois trabalhos. Uma coisa que eu tenho feito também, lá no meu trabalho, por mais que eu trabalhe 8 horas por dia, obviamente eu tenho 1 hora de descanso para que eu possa almoçar. Às vezes eu não tiro 1 hora completa, eu tiro meia hora, porque eu tenho um agendamento de uma ligação nesse tempo. Pode ser que aconteça a venda, pode ser que não aconteça. Ainda não aconteceu. Mas, como eu tenho um horário reduzido, às vezes eu ligo para a pessoa, ela não pode falar. Então, eu ligo depois, mais tarde, ou às vezes também eu coloco depois do meu horário de trabalho, e aí que vem de novo, se ele saber lidar com a frustração, porque às vezes a pessoa agenda e ela não aparece. Mas o ruim de tudo é que, na verdade, nem é tão ruim assim. Eu estou ligando, não estou indo até a pessoa. Então, isso facilita muito a minha vida. Claro, eu perco um tempo, gero expectativa, tal, tenho que lidar com essa frustração, mas é isso. Outra coisa extremamente importante é que você tenha aqui pessoas com quem você possa contar. Esse seria o nosso passo 3, você pensar ali para que você conte a sua história, assim como eu estou fazendo aqui com vocês. Eu não tinha pensado ainda em abrir o que eu estou fazendo, mas eu espero que isso possa inspirar você que deseja empreender e não sabe como. Seja vendendo algum produto físico, um doce, seja fazendo vídeos aqui no canal. É uma forma de você se comprometer consigo mesmo. Inicialmente, quando eu comecei esse canal, eu estava fazendo 2 vídeos por semana. Era para ser segunda e sexta. Só que de sexta até segunda, eu percebi que o tempo era muito rápido. Sábado, passando o dia todo trabalhando. Eu só tinha um domingo para produzir. Às vezes eu deixava para produzir na segunda e ficava apertado. Depois eu remodelei isso. Coloquei terça e sexta. E aí, há um mês, eu comecei a empreender aqui, vendendo curso de inglês. Então, eu precisei, de novo, readaptar essa rotina. Eu percebi que, assim, eu só tenho as minhas manhãs livres. E produzir vídeo, por mais que eles sejam simples, eles exigem um tempo de mim. Um tempo para poder gravar, às vezes não fica bom, eu paro, gravo novamente, depois um bom tempo para edição, para depois sim postar. Então eu reduzi para um dia, estou postando toda quinta-feira, para que eu tenha uma agenda mais livre, para que eu consiga me dedicar aqui ao meu trabalho de venda de curso de inglês, porém sem abandonar esse canal. Então, trazer esse compartilhamento aqui com vocês e também ter o meu compartilhamento com minha esposa, porque eu não sou de compartilhar tudo que eu estou fazendo com todo mundo. Obviamente que esse trabalho de inglês eu não queria compartilhar lá no meu trabalho tradicional para não gerar uma coisa assim, pá, daqui a pouco o Carlos vai sair. Mas não tem jeito, você tá lá, você precisa ligar, as pessoas vão ouvir, né? Ah, preciso sair fazer uma ligação. Que ligação? É algo sério? O que aconteceu? Aí você tem que contar. Eu sou da filosofia que a gente não deve contar até que aquilo aconteça. Tem gente que gosta de contar para que tenham fiscais perguntando, e aí, deu certo? E aí, como é que aconteceu? Eu sou mais dessa primeira filosofia. Mas as duas dão certo. Obviamente, tem gente que conta demais e aí nem faz. Porque o próprio prazer de contar é como se a situação já tivesse acontecido. E é importante você ter aqui também uma coisa muito importante, que é a neurociência a seu favor. Você reforçando as pequenas vitórias, isso traz uma recompensa. Por exemplo, no dia que eu liguei e fiz uma venda, eu validei esse processo. E todas as vezes que eu coloco aqui uma meta, vou ligar para 20 pessoas, né? Eu não consigo ligar para 100, mas vou ligar para 20, e eu consigo falar com essas 20, né? Claro, né? Na verdade eu não consigo falar com essas 20, existe uma estatística, nem todo mundo vai me atender. Mas eu consegui cumprir com aquela minha meta, isso traz uma recompensa, porque eu cumpri aquilo que eu desejei. Então, esses 3 passos são os seguintes. Primeiro, você vai ter metas claras e objetivas.
O segundo passo, você tem que conciliar, né, o seu trabalho tradicional com o seu trabalho, aqui que você está empreendendo. Você precisa também contar para as pessoas próximas, você ter um compromisso para que você consiga compartilhar e gerar um comprometimento maior de você com o público, enfim, com a sua esposa, com o seu esposo. E aí, lembre-se de você registrar as suas vitórias e conquistas, que uma vez que você compartilha isso, você traz a sua recompensa, né? Uma vez que você registra, anotando, lembrando, celebrando, isso vai trazer uma recompensa. Bom, como eu mostrei aqui, o meu espaço aqui de home office é algo simples, porém uma coisa que eu posso trazer para poder agregar esse trabalho é imagens claras daquilo que eu quero conquistar. A foto da minha família reunida, eu estando mais presente com eles. Eu ainda não fiz isso, tá? Mas são dicas que eu posso te dar aí também. E eu posso implementar também para trazer mais coisas ainda a meu favor, mais ferramentas. Uma coisa que eu tenho feito também é utilizado a IA a meu favor. Eu tenho criado músicas com palavras de motivação, com coisas, situações do meu dia a dia que podem ocorrer, um não que vai acontecer, a pessoa que marca e fura, todas as adversidades que eu vou passar, eu estou treinando o meu cérebro para que ele consiga compreender tudo isso. E claro, né, a gente precisa reduzir as distrações. Eu estou aqui fazendo isso e estou com o meu celular na mão, então dá vontade de olhar mensagens, dá vontade de olhar o YouTube, tantas outras coisas que tem aqui, né, de interessante. Toda hora dá vontade de você sair. Então trabalhar em casa é um desafio, você precisa eliminar essas distrações para que você consiga ter algum sucesso, já que o seu tempo é tão curto quanto o meu. Mas é só você fazendo dessa forma e mesmo começando bem simples, você pode fazer dar certo. É muito importante que você construa uma mentalidade para que você consiga passar por esse processo com muita maestria. E é por isso que, assim, você precisa começar antes mesmo de estar pronto. Por isso que eu gosto aqui de dizer, e eu comecei nesse início do vídeo, eu conheço o autor da minha história e ele está disposto a virar a página. Então, comece com o que você tem, da maneira que você pode, com as ferramentas que estão à sua disposição. Não espere o momento é agora. Como eu pude te mostrar aqui, o meu espaço é muito simples, mas a minha mentalidade, o meu desejo de mudança é muito grande. Então você precisa fazer o que está à sua disposição. Se eu tivesse esperado demais para ter um bom espaço aqui para poder gravar os meus vídeos, uma excelente câmera, eu não teria começado. E eu comecei esse canal aqui em fevereiro, já estamos em agosto. Então, nem eu esperava que eu teria esse resultado. Eu tinha aqui nesse canal 14 inscritos, que eu nem lembrava por que eu tinha. Eu já tentei fazer alguns vídeos antes, enfim. Agora eu estou com 44. Nesse meio tempo parece muito pouco, mas são 30 pessoas que entraram aqui que de alguma forma se identificaram com o meu conteúdo e resolveu se inscrever. Às vezes sai um, às vezes entra outro. E aí o meu trabalho de mentalidade é o seguinte: essa pessoa talvez fosse uma daquelas 14, ou talvez tenha sido até alguma que entrou agora, mas depois assistiu um outro vídeo e viu, esse canal não é para mim. Então eu estou construindo aqui uma jornada com as pessoas certas, aqueles que desejam de fato estar aqui comigo, não aqueles que se identificam com uma coisa ou outra, mas enfim, não quer mais. Só que tá tudo bem, eu também sou assim, eu também sou essa pessoa que às vezes gosta de algum canal, se inscreve, mas depois, sei lá, enjoa, enche o saco, não quer mais saber. E aqui também não é um canal de entretenimento, né? Eu não estou aqui com o intuito de te entreter, de trazer informações sobre atualidade, sobre gamer. Não, eu estou aqui com o intuito de te incentivar que você consiga dar o seu próximo passo, para que você acredite mais em você, para que você tenha um melhor desenvolvimento, compartilhando as minhas experiências, os meus erros e os meus acertos. E se eu tivesse esperado demais também para poder ligar para as pessoas, tipo, eu ainda não domino o meu script de vendas, porém, ele está aqui impresso ao meu lado. Então, todas as vezes que eu ligo, eu estou acompanhando, eu não estou confiando 100% que eu sei tudo. Obviamente que com mais tempo que você vai fazendo, isso vai ficando melhor, né? Eu já liguei para mais de 100 pessoas, né? Provavelmente ainda não falei com 100 pessoas, mas com toda certeza eu disquei para muito mais do que 100. Existe, né, mais uma vez, uma estatística, nem todo mundo vai me atender. Das que vão atender, nem todo mundo vai querer. E das que atendem e querem, nem todo mundo fecha. Isso tem que estar claro na minha mente. Então, eu tenho aqui um script, eu tenho tudo aqui facilitado para que um dia eu consiga estar mais pronto do que hoje. Só que eu não vou esperar esse dia antes de começar, eu começo agora. Então, para resumir, consistência, ambiente favorável e mentalidade. São os 3 pilares que você precisa ter para que você consiga ter algum resultado, seja onde você quiser empreender. Concilie a sua agenda para que você consiga fazer essa transição. E se você também está nesse processo de transição, compartilha aqui comigo, comenta aqui o que você está fazendo para se preparar. Vamos crescer juntos nesse processo. E, obviamente, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que também está nesse processo,
que precisa ouvir essa palavra, está enfrentando alguma dificuldade, mas que quer criar o seu próprio produto ou vender o produto de alguém. E olha, não desista. A disciplina de hoje é a liberdade de amanhã.